o Palmeiras acabou de conquistar sua terceira taça da Copa Libertadores, se tornando assim, aqui no Brasil, o maior campeão da competição, empatado, claro, com Grêmio, Santos e São Paulo, todos os quatro com 3 taças da Libertadores. See me pulling up, all they do is show me love, cause they know I'm coming through in a foreign, only say that I'm the man when I make $100,000, cause you know I'm coming through in a foreign. Fala rapaziada, Carlos Henrique aqui, vamos falar um pouco sobre esse Palmeiras 2, Flamengo 1, Palmeiras se consagrando tricampeão da América. Inclusive já deixo meus parabéns a todos os torcedores do Palmeiras, à Sociedade Esportiva Palmeiras como instituição, por esse belo trabalho que vem fazendo nos últimos anos, assim como o Flamengo, né? Que não é porque perdeu que tudo acabou. O Flamengo acabou de ser campeão de tudo em 2019, foi campeão brasileiro em 2020, tem muita estrada ainda para o Flamengo, muitos títulos em disputa, não vai parar por aqui, óbvio que não, né? Não vai acabar de uma hora para outra, uma hora você vai ganhar, outra hora você vai perder, agora foi a vez do Palmeiras. Na Supercopa tinha sido o Flamengo que derrotou o Palmeiras e por aí vai, né? Futebol é assim, acontece. São dois trabalhos exemplares que vêm se consolidando cada vez mais no Brasil, né? Na América do Sul, e cada vez mais vai expandindo esse tipo de conceito de clube, né? São duas potências do futebol sul-americano hoje e com certeza não vão deixar de ser nos próximos anos, né? Então, falando um pouco do jogo em si, é um Palmeiras que fez um primeiro tempo melhor do que o Flamengo, aliás, muito melhor do que o Flamengo, até por isso saiu vencendo por 1-0, né? E o segundo tempo, o Flamengo, por mais que não tenha sido uma disparidade tão grande, né, quanto o primeiro, foi melhor do que o Palmeiras e até por isso também venceu o segundo tempo, né? Então o Palmeiras venceu o primeiro tempo por 1-0, o Flamengo venceu o segundo tempo por 1-0 também, mas deu no empate, né? 1-1, que foi resolvido na prorrogação, né, com a infelicidade gigante do Andreas Pereira, que vinha fazendo uma partida muito boa, né? Não era excelente, né? Nem era muito ruim, né? Muito pelo contrário, a partida dele era sólida, era psicologicamente muito forte e infelizmente aconteceu o que aconteceu para o torcedor do Flamengo, né? Mas falando mais da primeira etapa, o Palmeiras que entrou no jogo de uma forma conhecida, né? O Palmeiras diversas vezes na temporada, principalmente em jogos difíceis, em que o Palmeiras entende que tem uma qualidade técnica menor do que o seu adversário, o Palmeiras entrou de uma forma reativa, né? Entregando a bola para o Flamengo tinha a bola, não conseguia criar, não dava perigo ao gol do Palmeiras. Quando dava, o Everton estava lá no primeiro tempo, isso, né? Mas enfim, o Palmeiras sempre que tinha bola, né? Como eu falei, o Palmeiras dava a bola para o Flamengo, mas como tinha uma maneira reativa, quando o Palmeiras tinha bola, ele tinha que fazer alguma coisa, né? E o Palmeiras sempre fazia alguma coisa quando estava com a bola na primeira etapa, né? O Palmeiras levava perigo, né? Até chegou o gol, obviamente, logo com 6-5 minutos de jogo. Então o Palmeiras soube jogar do seu jeito, né? Então foi uma proposta que deu certa no primeiro tempo, né? Já no segundo tempo, o Palmeiras desceu muito as suas linhas, o Flamengo tomou conta do jogo, não só com a posse de bola, né? Como no primeiro tempo, porque o primeiro tempo a posse de bola foi do Flamengo e mesmo assim o Palmeiras foi muito melhor, né? No segundo tempo, o Flamengo soube aproveitar essa posse de bola, não só teve, mas como soube aproveitar esse domínio, e chegou no gol com um passe de quem conhece, do Arrascaeta, né, para uma finalização também de quem conhece, do Gabigol. Talvez uma possível falha do Everton, porque foi o chute no lugar que ele estava, talvez, mas melhor dar mérito pro atacante do que um demérito para um goleiro que fez uma grande partida, né. Falando um pouco das equipes em si, o Palmeiras entrou com o Everton, grande partida, né, apesar da possível falha no gol, né, porque se o Palmeiras tivesse perdido ia contar com uma grande falha, mas enfim, foi muito bem, seguro, fez defesas importantíssimas. O Flamengo poderia até ter virado o jogo se não fosse ele, né? Entrou com o Mike no lugar do Marcos Rocha, que estava suspenso. O Mike fez uma partidaça, anulou o Bruno Henrique. Não sei se o Bruno Henrique estava com um problema físico,
né, do joelho daquele jogo contra o Corinthians ainda no Brasileirão. Mas enfim, querendo ou não, ele anulou o Bruno Henrique, jogou muito o Mike, entrou muito bem na partida, não sentiu o peso da final da Libertadores, né, por mais que seja um reserva, jogou muita bola. Dupla de zaga, Gustavo Gomes e Luan. Gustavo Gomes absoluto. Talvez, é difícil falar o melhor da partida, né, porque não foi o decisivo, né, em relação aos gols, mas foi extremamente eficiente nas transições defensivas do Palmeiras, nas interceptações, no jogo em si. Ele foi absoluto em todas as bolas, ele estava na disputa, ganhava as disputas, foi muito bem o Gustavo Gomes. O Luan também, a mesma coisa, foi muito bem, talvez um pouco abaixo do que o Gustavo Gomes, mas porque o Gustavo Gomes foi absoluto na partida, né? Não é tirar o mérito do Luan, é dar um pouco mais de mérito pro próprio Gustavo Gomes. O Piquerez, né, que não fez nada demais, mas também não fez nada de menos, não comprometeu, fez uma partida ok. O Scarpa, mesma coisa do Piquerez, né, nada brilhante, mas soube fazer parte desse esquema reativo do Palmeiras, né, soube recompor bem para não dar espaço para o Flamengo ali pelo lado direito de ataque do Flamengo, né, enfim. O Veiga, que foi o autor do primeiro gol, né, inclusive uma infiltração muito bem feita por ele. Inclusive, voltar a falar do Mike, eu esqueci. Ele que deu assistência, né, no primeiro gol do Palmeiras, né, para dar os devidos créditos. Dudu, partida ótima, né, teve a oportunidade de fazer o 2-0 para o Palmeiras. Se não fosse o Diego Alves, que fez uma defesaça, uma espalmada muito linda já no início do segundo tempo, né. O Zé Rafael, uma partida ok, né, não comprometeu, mas foi mais relevante, eu acho, do que o Scarpa e do que o Piquerez na partida, né. Em questão de relevância ali, o Zé Rafael ganha a posição desses dois. Foi talvez aí mais um destaque do que um neutro no time do Palmeiras, né. E o Rony que foi fundamental no primeiro gol, né, ele leva a marcação do Flamengo para dentro da grande área, e só por isso o Veiga chega sozinho, né. Chega sozinho também porque faltou uma cobertura melhor do Arão, mas enfim, o Rony faz muito bem o papel de centroavante, né, de falso 9 talvez, e foi um dos destaques também do Palmeiras. Jogou bola o Rony hoje, né, jogou bola. O Flamengo veio com o Diego Alves, né, que fez uma partida boa, evitou o segundo gol do Palmeiras com o Dudu, como eu falei, mas falhou no primeiro, né. O chute do Veiga foi muito bem dado, foi no talvez contrapé do Diego Alves, mas ele chega na bola e, por ter um braço curto que ninguém entende, né, um goleiro tão alto nível falhar tantas vezes do mesmo jeito, da mesma maneira. Querendo ou não, ele falhou no primeiro gol do Palmeiras, mas fez uma partida ok, evitou alguns gols do Palmeiras também. Isla também foi bem, nada a acrescentar muito do Isla. O Mike foi muito melhor do que ele, né, comparando as laterais direita. O Mike foi muito melhor do que ele, mas o Isla também foi bem na medida do possível. Rodrigo Caio e Davi Luiz, partida muito boa, mais do Davi Luiz ainda, porque além de ser muito bom defensivamente, hoje ele, quando chegava à frente, levava perigo ao gol do Palmeiras, né. No primeiro tempo ele cava uma falta de quem conhece, uma falta muito bem cavada por ele. No segundo tempo ele recebe uma bola do Everton Ribeiro numa falta, o Everton Ribeiro dá uma fatiada e o Davi Luiz recebe, mata no peito, tenta encobrir o Everton para tocar para alguém que estava chegando, mas não consegue. Enfim, uma partida muito boa defensivamente do Davi Luiz, e ofensivamente contribuiu bastante para o time do Flamengo, né. Felipe Luiz saiu no início, então acho que nem dá para falar tanto dele. Quando teve em campo estava bem, mas não falhou no gol, né. Então, enfim, entrou o René, que na minha visão gostei do René. A torcida do Flamengo critica muito ele podia ter entrado sentindo muito essa pressão de substituir o Felipe Luiz numa final de Libertadores, sendo um cara criticado, mas administrou bem isso e durante todo o jogo foi ok, né, não comprometeu. E aí vem a dupla de volantes do Flamengo, né, William Arão e Andreas Pereira. Ambos fizeram uma partida mais boa do que ruim. Porém, as falhas, tanto no primeiro gol, a falha do Arão, tanto na segunda, a falha grotesca do Andreas Pereira,
deram uma diminuída considerável na nota desses caras, né? O Arão não falhou tão feio assim, né? Mas faltou uma recomposição, estava no início do jogo ainda, então não tinha nem o que falar de questão de estar cansado ou não, né? Por mais que tenha uma sequência de partidas muito grande, o Arão, o time inteiro do Flamengo tem, o time inteiro do Palmeiras tem essa sequência, e o Arão não conseguiu no início do jogo, né? Com 5 minutos de jogo, não conseguiu fazer essa recomposição bem feita. O Andrés Pereira, falha bizonha, muito infeliz, né? Porque estava bem na partida, estava jogando o que ele costuma jogar, né? Infelizmente cometeu esse erro e o Flamengo acabou pagando por isso, né? O gol do Daverson, o segundo gol do Palmeiras, saiu nessa falha e o título do Palmeiras foi dado por conta dessa falha, né? Simplesmente acaba aí. Everton Ribeiro muito abaixo, muito ruim. O Renato Gaúcho não teve a coragem de entrar com o Michael, que eu acho que seria até melhor do que colocar ele depois, como foi feito. O Michael entrou, começou bem, mas sentiu muito o jogo. Depois do segundo gol do Palmeiras, então ele quase não toca na bola. Acho que ele devia ser um cara que devia ter entrado como titular. O Arrascaeta, né, que jogou até a metade do segundo tempo da prorrogação, talvez no sacrifício, né, porque ele voltou agora de lesão, e o cara jogar mais de 110 minutos é um absurdo. Eu acho, tenho quase certeza, só não vou afirmar porque eu não sei, que ele jogou muito no sacrifício, deu assistência pro Gabigol, deu outras bolas enfiadas que fizeram muito bem, inclusive uma bola pro Michael, que o Michael domina e bate, né, seria o 2-1 do Flamengo naquele momento, mas acabou que o Michael chutou para fora, né, raspou na trave, raspou assim, passou muito perto, muito próximo à trave, e seria mais outra assistência do Arrascaeta, então não tem como falar que jogou mal, né, não se escondeu. O Bruno Henrique, eu falei do Mike, né, o Mike anulou ele, então não tem nem o que falar do Bruno Henrique. Eu não achei um jogo muito bom dele, não. É um cara que costuma ser decisivo e não foi dessa vez, né? Fazer o quê? Gabigol fez o gol de empate do Flamengo, né? A única bola que ele recebeu na partida com o pé bom, né? Com o pé dele de bater, que ele só dominou e chutou, ele fez o gol, né? Teve outra que ele recebeu de cabeça, mais uma bola muito alta, ainda no primeiro tempo, acho que estava 0-0 até o jogo, foi bem no início. Enfim, fez o gol, fez a parte dele. Então é isso. Eu acho que os dois times jogaram bem, tanto o Flamengo no segundo tempo quanto o Palmeiras no primeiro tempo, né? Mas falhas individuais também decidem uma partida. Infelizmente, para os flamenguistas, as falhas individuais aconteceram com os jogadores do Flamengo. Aí entraram o Pedro, que jogou muito pouco, o Vitinho a mesma coisa, o Kennedy, que não entrou bem, inclusive o Kennedy vencendo talvez a contratação mais decepcionante do Flamengo dessa janela. Entrou o Mateuzinho também no lugar do Isla, que fez o feijão com arroz, né? Fez o que o Isla estava fazendo. Já pelo Palmeiras entrou o Gabriel Menino no final, né? O Mike estava exausto, não tem nem o que falar. O Felipe Melo também, né? Entrou, tomou um amarelo, mas não tem muito o que falar. O Daverson, estrela do jogo, né? O cara entrou, fez o gol, né? Inclusive, foi uma falha do Andrés? Foi, mas ele teve a frieza de finalizar em frente a frente com o Diego Alves, né? Podendo levar ainda mais essa bola, tentar driblar para chutar com gol vazio. Ele chuta da maneira que ele acha melhor. O Diego Alves ainda toca na bola, mas é gol, então nota 10 pro Daverson, que inclusive foi o craque do jogo, né? Entrou, decidiu uma final de Libertadores. Acaba aí. Ponto final. Danilo, partida gigante do Danilo. Não falei dele quando eu tava falando do time do Palmeiras. Partida gigante do Danilo. Gigante. Melhor em campo do time do Palmeiras, né? O Daverson levou o craque do jogo porque fez o gol, mas partida impecável do Danilo, tanto na transição defensiva quanto para partir para o ataque. Ele contribuía para essa transição também ofensiva. O Danilo foi impecável na marcação homem a homem, na interceptação. Danilo, craque do jogo, para mim. Entrou no lugar dele o Zé Rafael, né? Não tenho muito o que falar. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo. Parabéns aos palmeirenses. Flamenguistas, não se desesperem. E até a próxima. Valeu.